Olá, está no ar o programa Saúde e Vida, o seu espaço inteiramente dedicado aos cuidados que devemos ter com a nossa saúde. Hoje vamos falar sobre as doenças da época chuvosa. Em Moçambique, a malária, as diarreias são consideradas endêmicas e constituem uma das principais causas de internamento. Para além disso, o país registra todos os anos surtos de cólera. Estamos na época chuvosa. É uma época que propicia o aumento de casos destas doenças. Portanto, nesta edição do programa Saúde e Vida, saiba como prevenir estas doenças e aprenda medidas a adotar na sua residência de modo a evitar o aparecimento das doenças da época chuvosa. Bem-vindo! Anualmente, entre outubro e abril, o período chuvoso é uma realidade no país. E neste cenário, há um alerta para a saúde, a disseminação de doenças da época chuvosa, com principal destaque a malária, diarreias e surtos de cólera. Dados do Ministério da Saúde indicam que no ano de 2021, o país teve uma redução de 11% de casos de malária, que não acontecia nos últimos 4 anos. No ano passado, o país registrou 10.100.584 casos contra 11.331.000 do ano de 2020. Apesar desta redução, a malária constitui preocupação, pois é uma das principais causas de internamento no país. Nós olhamos a época com muita preocupação e normalmente, todos os anos, é característico, nós já sabemos que há esta época chuvosa. O que nós fazemos é tentar intensificar as atividades que já aconteceram. Nós não começamos a fazer a medida de prevenção agora, as redes mosquiteiras já foram distribuídas, onde foi pulverizado também já foi pulverizado, onde nós devemos deixar medicamento e sabemos que pode haver questões de via de intransitabilidade, já foi lá deixado o medicamento, de modo a que se acontecerem casos de malária lá, há medicamento, há meios de diagnóstico para poder tratar a nossa população. Para Baltazar Candrinho, a prevenção é a melhor opção para uma vida saudável e reitera a importância das famílias moçambicanas manterem vigilância durante todo o ano para evitar proliferação do mosquito, intensificar as medidas de prevenção na época chuvosa e procurarem por ajuda médica caso apresentem sintomas de malária, pois a rapidez na busca de ajuda médica é fundamental para evitar complicações. A primeira medida é para evitar a morte. E evitando a morte significa, se alguém tem malária, não pode morrer por malária. E o que é que tem que fazer? Se nós um dos sintomas mais frequentes da malária é a febre. Nesta altura, que é uma época de alta transmissão, qualquer indivíduo que tiver febre tem que se dirigir a uma unidade sanitária ou a um agente comunitário polivalente elementar para poder fazer o diagnóstico. Atenção, tem que fazer primeiro o diagnóstico, que é para confirmar. O diagnóstico é feito por uma picada, para colher o sangue e fazer um teste de diagnóstico rápido. Em 15 minutos, 20 minutos já tem o resultado e vai receber um tratamento adequado. Dormir debaixo da rede mosquiteira, a higienização pessoal de alimentos e de superfície constituem passos importantes para evitar doenças nesta época. E cada cidadão moçambicano é responsável e deve adotar medidas de higiene que evitam focos de mosquitos. O Ministério da Saúde já distribuiu redes mosquiteiras, o Ministério da Saúde já fez pulverização em algumas zonas. Para aqueles que receberam a rede mosquiteira e têm rede mosquiteira, o que nós aconselhamos é que reforcem as medidas, durmam debaixo de uma rede mosquiteira para evitar as picadas de mosquito. Para aqueles que aceitaram que a sua casa fosse pulverizada, pelo menos de agora até o mês de abril, que é a nossa época de alta transmissão, acreditamos que a sua casa já está pulverizada, ele tenta não permitir que haja possibilidade de entrarem muitos mosquitos. Cada um de nós tem que fazer qualquer medida que evite que haja picada de mosquito.
Se essa medida envolve fechar a porta, fechar as redes, tapar alguma abertura que possa permitir a entrada de mosquito, pode fazer. Se essa medida envolve identificar um local que tem água parada em casa e tentar tapar ou eliminar esse local que vai propiciar o crescimento de mosquitos, que vai fazer. Então, cada um de nós o que tem que fazer é evitar ser picado por mosquito. A época chuvosa aumenta a possibilidade de doenças, portanto, devemos tomar alguns cuidados em relação à nossa saúde. Estamos hoje no Centro de Saúde 1 de Junho, no distrito Camavota, na cidade de Maputo, e vamos conversar com a doutora Ivânia Marima, é médica-chefe ao nível do distrito e vai partilhar conosco algumas informações que são pertinentes em relação aos cuidados com os pacientes deste distrito, no que concerne aos cuidados com a saúde, principalmente nesta época chuvosa. Olá, doutora Ivânia, e seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada por receber a equipa de saúde e vida aqui no distrito Camavota. Olá, Mércia. Olá, telespectadores. Obrigada a nós pela presença. Muito bem. Doutora, a nossa saúde, a saúde de todos os moçambicanos preocupa-nos. Estamos na época chuvosa, sabemos que nesta época aumenta a incidência de algumas doenças e uma das principais é a malária. O que é a malária? Quais são os principais sinais e sintomas desta doença? Quando os doentes chegam aqui ao centro de saúde, quais são as principais queixas em relação à malária? Bom, dizer que, como definição de malária, é uma doença infecciosa, né, que é causada ou transmitida pela picada do mosquito Anopheles. Os principais sintomas desta doença são febre, a dor de cabeça, a dor articular, as mialgias, também tem a fraqueza generalizada, o mal-estar geral, também tem o vômito, a diarreia e outros sintomas também. E quando o paciente chega aqui ao Centro de Saúde 1 de Junho e testa positivo para a malária, qual é o encaminhamento dado? Ou antes do encaminhamento, como é feito o diagnóstico e depois do encaminhamento? Sim, o diagnóstico primeiro é feito na base do diagnóstico clínico, né? Que é a junção dos sinais e sintomas característicos da doença. Então, se tivermos um rastreio, como podemos assim dizer, de malária positivo, então fazemos aí o teste. Nós aqui temos o teste rápido diagnóstico e temos o teste laboratorial que fazemos. Então, se o teste for positivo, o teste rápido, que é a primeira linha que fazemos, então daí encaminhamos para o tratamento. Nós aqui fazemos o tratamento a nível da unidade sanitária para a malária não complicada. Então, para a malária complicada, nós, como estamos na periferia, então referimos os pacientes para o nível mais alto aqui no distrito, que é o Hospital Geral de Mavalana. E quais são os grupos mais afetados quando se fala de malária? Sim, os grupos mais afetados são os grupos de risco, que é a mulher grávida e as crianças menores também. Esses são os principais grupos de risco para a malária. Muito bem. Doutora, começamos esta conversa falando sobre a malária, que é uma das principais doenças desta época chuvosa. Entretanto, existem muitas outras e nós não devemos relaxar e devemos continuar a prevenir. Quais são as outras doenças da época chuvosa que podem afetar a nossa saúde? Bom, com a época chuvosa, né, acabamos tendo várias outras doenças além da malária. Podemos ter doenças diarreicas, né? Também podemos ter a cólera, as parasitoses, as doenças de pele, também com a época chuvosa podem aumentar. E principalmente essas doenças, sim. Muito bem. E em termos de prevalência, estamos no distrito Camavota, gostávamos de saber como é que é a prevalência, qual é que é a prevalência da malária e destas outras doenças aqui neste distrito, nesta época chuvosa. Bom, como qualquer distrito, né, o nosso distrito não fica atrás em relação a essas doenças. Só para fazer uma comparação, no ano passado nós tivemos um número elevado, tanto de doenças diarreicas e tanto da malária. Certo. Para falar da malária, tivemos, no total de casos aqui no distrito, tivemos 1.964. Para isso falando do ano 2020.
Então, para o ano 2021, que foi o ano passado, tivemos uma redução drástica dos casos de malária e de algumas doenças diarreicas. Então, para o 2021, tivemos 1.349 casos. Então, isso significa que o distrito está fazendo um trabalho naquilo que é a redução dos casos de malária e das outras doenças diarreicas no nosso distrito. Então, falando do nosso distrito, nós temos vários bairros e temos as unidades sanitárias nesses bairros. Então, o bairro que mais refere casos, que tem mais casos de malária, é o Albazinho. Então, o Centro de Saúde do Albazinho é que refere mais casos de malária. Então, nisso também estamos a fazer um grande trabalho com o bairro do Albazinho para diminuir os casos. Muito bem. A doutora, antes mesmo de iniciarmos esta conversa, falou que algumas atividades são realizadas a nível do distrito, de modo a consciencializar e sensibilizar as populações na prevenção da malária. Aqui no distrito Camavota, quais são essas atividades? Bom, o programa de malária aqui no distrito tem várias atividades. Bom, uma das atividades é que nós fazemos as palestras nas unidades sanitárias antes mesmo de começar as atividades. Então, faz-se a palestra. Essas palestras incluem vários temas. Um deles é a malária. Então, falamos do que é malária, como é que podemos fazer para prevenir e, em caso de sintomas, o que fazer, o que o município pode fazer. Também fazemos palestras nos bairros. Temos alguns ativistas que vão aos bairros, porta a porta. Então, explicamos que agora estamos na época chuvosa, o que a população pode fazer para prevenir a malária. Sim, também como uma medida preventiva, nessas épocas chuvosas fazemos a distribuição da certeza, que é para tratamento da água, para o consumo. Também fazemos a distribuição das redes mosquiteiras na consulta pré-natal da mulher grávida, que é também a mulher grávida é algum fator de risco para a malária. Fazemos a distribuição da rede mosquiteira na consulta e também fazemos na população, aqui a nível do distrito. Bom, também fazemos aquilo que são as jornadas de limpeza. Então, fazemos as jornadas de limpeza nas unidades sanitárias, na população. Então, vai um grupo, faz a limpeza, que é para diminuir os charcos, o capim, que é para diminuir, nesse caso, os mosquitos. Então, nesse caso, fazemos várias atividades para prevenir a malária e, como disse, as atividades estão realmente a resultar. Estamos a diminuir os casos de malária no distrito e das doenças diarreicas. Muito bem. E no início desta conversa, a doutora falou que as mulheres grávidas e as crianças com menos de 5 anos de idade fazem parte do grupo de risco para a malária. Quais são as complicações que a malária pode causar a estes grupos? Falando das crianças e também das mulheres grávidas, que complicações podem surgir em relação à nossa saúde quando a malária afeta estes grupos? Sim, bom, a malária é uma doença muito, como é que posso dizer? É uma doença que, se não tratada antecipadamente, pode resultar em várias complicações, né? Bom, ela pode, isso já falamos de uma malária que é complicada. São malarias, são casos de malárias que não tratamos a nível do distrito, essa referimos, mas a mulher grávida ou a criança ou qualquer um que tiver uma malária complicada pode já começar a ter diminuição do nível de consciência até chegar ao coma, pode já começar a ter dificuldade respiratória, pode ter edema pulmonar, pode também ter hemorragias, anemia grave, pode ter várias complicações a nível dos órgãos internos, a nível do fígado, a nível do pulmão, pode ter várias complicações que podem chegar a levar até a morte. Então, a morte por malária não é algo assim do outro mundo. Nós temos, mesmo a nível do distrito, temos alguns óbitos, mas com o trabalho e sensibilização nós estamos a diminuir os casos de óbitos. Então, neste caso, no ano passado tivemos um óbito por malária. Aqui no distrito Camavota. E comparativamente ao ano de 2020, que tivemos seis óbitos por malária. Muito bem. Bom, nós vamos a um rápido intervalo, doutora, porque na segunda e última parte do nosso programa nós vamos dar continuidade e vamos falar de alguns cuidados de prevenção da malária e de outras doenças desta época chuvosa. Até já.
Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, hoje estamos a transmitir esta edição do programa Saúde e Vida a partir do Centro de Saúde 1 de Junho, no distrito Camavota, na cidade de Maputo. E estamos a conversar com a doutora Ivânia, médica-chefe ao nível do distrito. Doutora, gostávamos de saber quais são as medidas que os moçambicanos e não só podem adotar nas suas casas para prevenir a malária, porque são algumas medidas, pelo que eu percebi, que são simples e que estão ao alcance de todos nós. Sim, a malária ela é causada pela picada do mosquito, então as intervenções têm que ser viradas mesmo para onde o mosquito gosta de se aglomerar. Bom, então primeiro temos que diminuir a proliferação dos charcos, das águas paradas, em casa, no bairro. Então, a população deve começar a evitar que haja águas paradas e charcos no bairro. Também temos que prevenir usando a rede mosquiteira, que é algo muito simples e básico. Para prevenir, principalmente a mulher grávida e a criança, elas devem dormir debaixo da rede mosquiteira. Então temos outras medidas que, fazendo isso, acabamos também diminuindo a incidência de outras doenças. Então também precisamos tratar a água que a gente bebe, que a população bebe. Então, se não tem condições de ferver a água, então pode usar a Certeza, que é muito acessível, e nós também, como unidade sanitária, como distrito, distribuímos. Então pode tratar a água e evita muitas doenças diarreicas e por aí fora. Também a limpeza da casa, higiene, a limpeza de uma forma geral. Pátio, higiene, de uma forma geral. Então também é uma medida muito boa que pode prevenir várias doenças. E outra medida é a prevenção. Qualquer sinal, sintoma, a população deve se dirigir à unidade sanitária, chega mais cedo, diagnosticamos mais cedo e evita complicações. Muito bem. Bom, sabemos que nesta época chuvosa há registros de enchente ao nível do nosso país e muitas vezes o contacto com estas águas das enchentes podem causar várias doenças, incluindo a malária. Como é que deve ser o comportamento dos pais encarregados de educação? Nós sabemos que as crianças gostam de brincar na água, as crianças gostam e porque elas são inocentes, não sabem que estar ali é um perigo para a saúde. A nível individual, o que é que nós podemos fazer como família, como cidadão moçambicano para evitar a contaminação pelas águas das enchentes? Sim, bom, sabemos desse comportamento da população, então queria apelar que os pais, os encarregados de educação, não deixassem as crianças brincarem, sei lá, nadarem nas águas paradas, porque a água parada tem lá vários micro-organismos que podem causar uma infecção, tanto da pele, pode ser uma parasitose, que pode chegar a ter outras complicações. Então, queria apelar que evitassem ou controlassem as crianças, que não fossem lá brincar na água, mesmo debaixo da chuva, nesse momento é um bocadinho complicado. Então, queria apelar que evitassem esse comportamento. E para as populações que estão nos centros de acolhimento, porque muitas famílias moçambicanas ficaram desalojadas por conta das enchentes, o que é que podem fazer? Que orientações, que práticas, o que é que devem fazer para evitar a contaminação pelas doenças da época chuvosa? Bom, nos centros de acolhimento sabemos que não há muitas condições para a população que lá vive. Então vivem lá em aglomerados, com pouca água, com falta de lugar para fazer as suas necessidades. Então é muita coisa que está lá junta. Então o que nós podemos aconselhar é que a população lá tenha a capacidade ou possa tentar beber uma água potável, se tiver a certeza, naquele local é difícil ferver, nas condições em que se encontra, mas a certeza pode muito bem ajudar a tratar a água para o consumo. Também as necessidades, se puderem fazer o mais longe, ou uma latrina melhorada ou protegida, para que as crianças não vão lá e pegar, e depois não lavam bem as mãos, e depois vão lá vão contaminar-se. Outra medida é a lavagem das mãos, que vai prevenir muitas doenças. Também estamos aqui com a Covid-19, então também pode prevenir a Covid-19, também as doenças diarreicas e outras mais.
Também, bom, porque é aglomerado, eles estão ao ar livre, temos ali os mosquitos. Então, se puderem, né, dormir debaixo da rede mosquiteira, isso vai prevenir também a malária também. E também nesse centro de acomodação é bastante complicado. Os alimentos. Sim. Então, os alimentos devem ser muito bem lavados. Então, se tem essa água com certeza, então vamos aproveitar para lavar os alimentos para o consumo. Muito bem, doutora Ivânia, são instantes finais desta edição do programa Saúde e Vida, mas antes mesmo de terminarmos, gostava que, em jeito de últimas considerações, a doutora deixasse algumas recomendações para todos aqueles que assistem ao nosso programa do Rovuma Maputo e do Zumba Índico. Sim, bom, gostaria de aproveitar esta oportunidade para sensibilizar os munícipes de todo o país, não só do Camavota, para aderir às recomendações que a saúde deixa para prevenir as doenças diarreicas e a malária. Bom, temos as nossas jornadas de limpeza. Os munícipes também podem aproveitar e fazer a limpeza nas suas casas, tentar beber água potável. As redes mosquiteiras não são para a pesca, como vemos, mas sim para a prevenção da malária na mulher grávida, na criança e também pode ser no adulto. Também queria aproveitar a me dirigir aos munícipes que não fiquem em casa com qualquer sintoma de malária que apareçam nas unidades sanitárias. Nós temos meios de diagnóstico, temos tratamento para a malária. Dizer que a malária tem cura, não é uma doença crônica, tem cura, e nós temos nos nossos centros de saúde. Muito bem, muito obrigada, doutora, obrigada por nos receber e nós esperamos voltar ao Distrito Camavota nas próximas edições do nosso programa. Obrigada, muito obrigada a telespectadores e muito obrigada à equipe. Bom, também gostaria de terminar, pedir a colaboração da população, né? Porque a saúde está a fazer aquilo que é o seu trabalho. Então, pedimos a colaboração da população. Então, a ideia é termos zero malária. Então, pedimos a colaboração da população. Muito bem. Isso é possível. Muito obrigada. É possível. Muito obrigada. E este foi o apelo da doutora Ivânia, médica-chefe ao nível do distrito Camavota, na cidade de Maputo. O Ministério da Saúde está a fazer a sua parte. Os centros de saúde, através da sua equipa médica, também estão a fazer a sua parte. Então, nós, cidadãos moçambicanos, também devemos fazer a nossa parte, que é prevenir a malária e correr a uma unidade sanitária mais próxima em caso de alguma suspeita. Por hoje é tudo. Já sabe que pode continuar em contato conosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau. Cuide sempre, sempre, sempre da sua saúde.